Antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero lembrar você que hoje tem o Mengão 11h30 em outro canal. Hoje é no Flageral TV com o Pedrão lá, meu amigo, parceiro, né? Então, com os seus convidados, 11h30 da manhã, Flageral TV. E agora, às 9h30 da manhã, tem o Mengão 9h30 com o Deco SRN, um show de análise de notícias. Quero todo mundo aqui, após o meu vídeo, partindo para o Deco SRN no Mengão 9h30. Grande mudança na Copa Libertadores da América para o ano que vem. Você vai ficar sabendo aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Flamengo pode estar contratando atacante em definitivo e gastando 65 milhões. Será que o Flamengo pensa em aceitar a venda de 2 jogadores? A gente vai falar também sobre a situação do Ederson. Jogador entrou na justiça contra o Flamengo. Essas e outras notícias do Mengão para vocês. Além, é claro, a gente vai comentar o treino do Flamengo, o último treino aí do Flamengo, que hoje também, né, recebe mais 10 jogadores que testaram negativos para a Covid, ou seja, o Flamengo tendo reforços ainda nesse final de semana para o jogo de amanhã, né? A gente não sabe se vai poder já utilizar no jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense no Maracanã às 4 horas, mas o Flamengo pelo menos se reforçando, né, e podendo contar com um grupo maior de jogadores. Então vamos pro vídeo. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que tá chegando aí, ó, se inscreve aqui no canal, botãozinho vermelho, tá vendo esse botãozinho vermelho aqui embaixo do vídeo? Se inscreve aí, muito importante, ajudando a gente a crescer. Melhor presente que você dá para uma mídia independente é se inscrevendo gratuitamente aqui no canal. Se você quiser se tornar membro, o link vai estar aí no comentário fixado, ou também tem o link do nosso aplicativo para você baixar para iOS e Android. Tem tudo para você, tudo que você precisa saber sobre o Flamengo. Tem as nossas novidades do Twitter, do YouTube, postagens exclusivas, notícias exclusivas que a gente posta no aplicativo. Então, baixe agora mesmo. Uma outra coisa para a gente estar passando para vocês é com relação aos produtos, né? Ó, o Ano Eterno, o Orgulho de Ser Rubro-Negro, que é o álbum do Flamengo, os mantos que você pode adquirir. Esse aqui, infelizmente, é da década de 90, né? É o manto que eu tenho, meu mesmo, não é nem retrô, é o original, exatamente como aquele ali, né? Que eu falo sempre para Adidas, né? Pô, podia lançar uma Icon que seja exatamente esse aqui, com o mesmo tecido desse aqui, né? Eles podiam lançar. Agora, se você quer adquirir qualquer manto do Flamengo, ou Brasiline, ou Adidas, você pode utilizar o cupom PAPA nas lojas online, né? loja.flamengo.com.br, espaçorubronegro.com.br e adquirir com 5% de desconto. Eu vou estar falando aqui agora sobre um tema, né? Antes de falar da Libertadores, eu vou falar sobre esse tema aqui envolvendo o Ederson, camisa 10 do Flamengo, né? Lembrando que o Ederson jogava com a camisa 10, ele entrou na justiça para cobrar, ele entrou contra o Flamengo para cobrar uma dívida de praticamente R$1 milhão, 937.500, praticamente R$1 milhão que o Ederson cobra do Flamengo, e nesses valores ele entende ter direito a receber, a títulos de diferença salarial, reajustes, verbas e benefícios indenizatórios e indenização por dano moral. Eu vou dizer que eu fiquei bem chateado, porque eu lembro que a gente fez campanha Força Ederson. Eu tenho uma camisa aqui, o Flamengo fez isso também, deu força para ele quando ele ficou quebrado. Força Ederson, a gente sempre deu força, né? Eu inclusive fiz isso aqui no manto do Flamengo de treino, pré-jogo na verdade, e o Ederson foi um cara que a gente teve sempre muito carinho, que a gente torcia muito para que ele voltasse, e ele nunca voltasse. Era o senhor vidro, vamos dizer assim, estava sempre machucado, sempre quebrado. Depois ele teve aquele problema, né, com relação ao câncer e tal, e nós demos muito apoio, o Flamengo deu total apoio ao Ederson. O Flamengo praticamente ficou anos pagando o Ederson, ele recebendo sem jogar, sem fazer nada. E eu não consigo entender, até coletiva o Flamengo fez para apoiar ele naquele momento, a torcida toda apoiando ele, e eu acho que se tinha alguém que ele tinha que processar, porque acabou com a carreira dele, foi o Fagner do Corinthians, e não o Flamengo. O que o Flamengo tem a ver com isso? Mas tudo bem,
ele entrou aí pedindo danos morais. Eu só quero entender aonde que se encaixam esses danos morais, né, Ederson, de verdade. Por tudo que o Flamengo fez por você e tudo que a torcida do Flamengo fez por você. Não vou dizer que eu tô magoado, porque cada um pode ir atrás dos seus direitos trabalhistas, mas fica uma sensação estranha, né? A gente sabendo que você tá pedindo danos morais, acaba vindo pra gente, né? A gente fez até campanha Força Ederson pra você e você tá cobrando danos morais ao Flamengo como se a gente não tivesse feito nada. É muito triste, Ederson, muito triste, mas valeu. Bem, sobre a Copa Libertadores, o Conselho da Conmebol aprovou um calendário novo aí para a temporada 2021. Olha só, as mudanças são grandes. As datas da Libertadores e da Recopa Sul-Americana, que a gente é campeão das duas, né? Da Libertadores e da Recopa, somos atuais campeões das duas. Já foram, inclusive, divulgadas. A primeira fase, né? Aquela fase preliminar da Libertadores, a pré-Libertadores, que a gente nunca participa, graças a Deus, só tem muito tempo que a gente participou lá com o Potosí, com o Ronaldinho e tal, terá jogos nos dias 17 a 20, jogos nos dias 17 e 24 de fevereiro, entre os dias, né, da Libertadores, terá jogos nos dias 17 e 24 de fevereiro. A primeira rodada da fase de grupos, por sua vez, será realizada apenas na semana do dia 21 de abril, ou seja, a Libertadores, para aqueles clubes que começam jogando a fase de grupos direto, começa no dia 21 de abril, tá? A grande decisão da Copa Libertadores marcada para 20 de novembro. O Flamengo foi campeão no dia 23 de novembro e a grande decisão marcada para o dia 20 de novembro. E aí a novidade, né, ficou em conta da situação que não terão intervalos entre as partidas da fase de grupos, ou seja, a fase de grupos será disputada em 6 semanas consecutivas, tá? Direto. Quarta. O time joga no domingo ou no sábado, competição do seu país. E aí na quarta já tem jogo de novo. Vamos lá. O calendário aqui que a Conmebol divulgou, aparece certinho aqui todos os jogos. Por exemplo, oitavas de final em julho, 14 e 21 de julho. Quartas de final, 11 e 18 de agosto. E semifinais, 22 e 29 de setembro, né? E a final em novembro, tá certo? Então, o pessoal da Conmebol já divulgou aí. E com relação à Recopa Sul-Americana, tá? Aquele que joga o campeão da Libertadores contra o da Sul-Americana, ficou marcado aí para 10 de fevereiro, né, realizadas aí os jogo de ida 10 de fevereiro e o jogo de volta 3 de março, tá? Lembrando que o Flamengo foi campeão com 3-0 contra o Independiente Del Valle. Outra situação que eu quero passar para vocês é da possível compra, né, de um jogador por parte do Flamengo. O Flamengo pode estar comprando o Pedro, tá? O Flamengo pode estar comprando o Pedro. Segundo o hashtag rubro-negro, o Flamengo já trabalha para buscar essa situação aí de ficar em definitivo com o atacante Pedro, né? Na verdade, o Flamengo tenta ampliar um pouquinho o Pedro, né? Que considera que tem sido um dos principais nomes da temporada, mas pertence à Fiorentina da Itália e está emprestado até somente dezembro, né? Então, o Flamengo tenta, óbvio, ampliar essa situação aí com o Pedro, né? Mas a equipe italiana, no caso a Fiorentina, ela só tem interesse na venda, segundo o hashtag rubro-negro, e o Flamengo, por mais que esteja estabilizado, sofreu alguns baques e tudo mais, e para venda os italianos pedem 10 milhões de euros, cerca de 65,7 milhões de reais na cotação atual, lembrando que o Pedro tem 23 anos e seria um investimento bacana para o Flamengo, né? E aí o Flamengo, pensando nessa situação, óbvio que para isso teriam que acontecer alguns negócios, e a gente teve algumas especulações rolando por aí com relação à saída de Bruno Henrique e Gerson. O que a gente passou para vocês é que nada chegou ao Flamengo.
Falam desses 300 milhões envolvendo o Bruno Henrique e o Gerson, mas nada chegou para o Flamengo. Óbvio que o Benfica fez um caixa agora com venda de jogadores e pode vir atrás de jogadores do Flamengo, mas ainda assim o Flamengo tem o poder. Se não for o valor da multa, que é altíssima dos dois, se não for o valor da multa, o Flamengo pode optar por aceitar ou não. E o Bruno Henrique se considera um jogador top e ele quer continuar no Flamengo sendo um jogador top. É uma situação chata, né? Que até agora não chegou nada, mas que fica mexendo com a cabeça dos nossos jogadores. Vocês veem que em momentos agora recentes a gente via que os jogadores pareciam que não estavam com a cabeça no Flamengo. Isso tem que acabar, gente. Não vejo a hora dessas janelas fecharem todas, não ter mais jeito, porque isso está enchendo a porcaria do saco, cara. Tá enchendo a porcaria do saco, tá enchendo a sacola, né? O Benfica fica nesse jogo psicológico. Agora, se o Flamengo vai vender algum jogador para a Europa, o Lincoln, por exemplo, o Flamengo já desistiu, né? A Raíssa Simplício trouxe a informação, tinha muita gente ontem querendo saber sobre isso. Primeiramente, o Flamengo negociaria por empréstimo com o Grupo City. O Lincoln não sai mais do Flamengo, o Lincoln fica no Flamengo, tá? O Flamengo, depois de analisar, decidiu que não vai emprestar mais para o Grupo City. E aí o que o empresário do Lincoln pediu é que não se repitam as situações de dirigente criticando o Lincoln. Naquele momento, criticaram o Lincoln sobre a questão lá do jogo contra o Liverpool e tal. Mas a gente sabe que ele não vinha bem realmente. Agora é um outro momento, o cara tem que entender, igual o Arão, igual outros jogadores entenderam que entraram numa outra fase. Esquece o passado, esquece crítica do passado, meu amigo. Para com isso. Fica querendo preocupar que não vai. Se jogar bem, ninguém vai reclamar. Se jogar bem, ninguém vai reclamar. Tá certo? A gente vai mostrar agora, enquanto eu continuo passando as notícias para vocês, o treino do Flamengo de ontem. Teve muito calor. Olha só, 36 graus no ninho do urubu, né? E os jogadores tendo que fazer esse trabalho de ontem, né? Alguns jogadores aí tendo o seu primeiro ou segundo treino já na volta após os exames, né? E que tinham primeiramente testado positivo. E nesse sábado nós teremos ainda mais jogadores à disposição. O Flamengo fez aí até coletivo, no solão, no calor. É bom até para preparar os jogadores, né? E eu queria falar com vocês, enquanto vocês estão vendo as imagens aí do treino do Mengão, inclusive o Diego aparece nas imagens aí, olha só. O Diego, esperei o momento que ele estava aparecendo para justamente passar para vocês. Teve um torcedor que cornetou o Diego aí nas redes, né? E o assunto tomou aí, virou um dos principais do Twitter, né? E comentou o seguinte: o pior 10 da história. E o Diego foi muito defendido aí, né, nas redes, e ele postou ainda o seguinte: se no Flamengo eu for camisa 10, me cobrir de ouro da cabeça aos pés. Então, ele ainda fala assim: mesmo assim, se isso acontecer, fico com você. Ele brincando com a situação, né? Mostrando o carinho que ele tem pela torcida do Flamengo e pela camisa 10. E muitos torcedores comentaram, por exemplo, a VV Bea: ninguém fala do meu 10 não, o cara fez de tudo para se recuperar no passado, já se fantasiou só para ficar com a torcida e joga pelo time. O Dan CRFRJ: impressionante como o próprio torcedor flamenguista gosta de criar confusão quando não tem nada para fazer e implode o time. JC Ribeiro: uma coisa é você criticar o jeito do Diego Ribas de jogar, isso é normal. Agora, chamar o cara de mau caráter por nada, gente, então, fiquei assim bem chateado também, porque eu acho que o Diego, ainda mais ano passado, com tudo que aconteceu depois da entrada do Arroio, quebrar a perna, teve a oportunidade de ser campeão contra o River Plate, fazendo o lançamento pro Gabigol lá do Pinola e tal, aquela situação. E são lembranças que a gente tem aí do Diego de um tempo para cá, que ele se superou e mostrou todo o seu amor pelo Flamengo, né? Então eu acho que o torcedor, por mais que não goste do jogador, ele tem que ter um respeito maior pelo Diego Ribas. Ele que fez um golaço aí que outros jogadores não conseguiram no jogo do Independente Del Valle contra o Hugo Souza, o Neneca. Mas o Neneca também fez boas defesas e, segundo informações, deve ser titular contra o Atlético Paranaense, para a alegria da torcida rubro-negra. Neneca, Hugo Souza deve ser o titular. Então é isso, galera. Se inscreve aí no canal, é muito importante a sua inscrição. Utilizar o cupom PAPA nas lojas oficiais online, lojas do Mengão apenas.
né? Cupom PAPA, 5% de desconto. Se inscreve, botãozinho vermelho, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Bom final de semana a todos, né? Tudo de bom pra você. E olha, se Deus quiser, amanhã, vitória do Mengão. Lembrando que o link do nosso aplicativo tá aí no comentário fixado, junto com o nosso clube de membros. Valeu, galera. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Abraço.